eu ia começar com a questão da falta de pouco crédito no passado, o tal descrédito, desculpa, como vou dizer, que no passado havia, o que vou dizer. Diz que agora há créditos. Não, o Sr. que disse foi que credibilizou o descrédito que havia no passado. Já vamos falar sobre essa matéria, sim, do ponto de vista externo, já iremos aprofundar, porque quando nós dizemos coisas aqui, dizemos já chegou com a convicção e com os dados seguros de poder dizer, mas já vamos a essa parte. Em primeiro lugar, dizer que estas demonstrações de resultados, e já antecipo, pensava que o Sr. Presidente da Câmara, na parte das informações, mas perguntei aqui aos meus camaradas de bancada, e pelos vistos não foi dito, relativamente à declaração de compromisso que os vereadores do PS receberam no gabinete dos vereadores do PS, antecipo-me já, Sr. Vereador, tem toda a razão, porque, se me permite que o interrompa neste ponto, que esse ponto deve ser prévio a esta discussão. Nós enviei a todos os gabinetes dos seus vereadores a informação de que o Tribunal de Contas apresentou à Câmara a obrigação de ser assinada uma declaração por todos os vereadores de garantia de uma série de aspectos, alguns deles de caráter técnico, e que me parece que vai muito para além do que cada vereador pode garantir que está de acordo com a legislação. Eu direi mesmo que alguns são mesmo de caráter técnico, quer dizer, ninguém, nem sequer o Presidente da Câmara, que é o responsável pela área financeira, pode garantir. Mas, enfim, isso ainda vai, é uma responsabilidade do Presidente, terá de a assumir. Mas queria compartilhar com todos os senhores vereadores que, de facto, foi com grande perplexidade que olhamos para aquela declaração e que gostaríamos de discutir em conjunto convosco como é que vamos abordá-la, porque penso que talvez no final possamos acertar isso, penso que é totalmente legítimo que vereadores que não têm funções executivas, e até que vereadores que têm funções executivas, mas que estão longe de se relacionar diretamente com as exigências que vêm naquela declaração, possam subscrever a conformidade de uma série de aspectos que manifestamente não têm condições de verificar. Portanto, queria dou desde já esta minha opinião, e foi por isso que vos enviei antecipadamente essa declaração, para que possamos também encontrar uma solução que seja do acordo de todos e que, enfim, que seja legítima e que respeite também a responsabilidade de cada um, que só pode ir até onde o próprio controla, e não para além disso, na minha opinião. Peço desculpa por ter interrompido, mas de facto foi falha minha, devia ter começado por aí. Sr. Vereador Ricardo Guerra. Presidente, de facto, a ideia dos vereadores do Partido Socialista, quando receberam essa comunicação por parte dos Presidentes da Câmara, foi tal e qual aquela que os Presidentes da Câmara que eu vou dizer ainda agora. Eu pessoalmente fiz alguns contatos com alguns Presidentes da Câmara aqui na área de Lisboa, uns posso dizer desconheciam, aprovaram os resultados já e desconheciam. E outros, de facto, os vereadores estão na oposição, tiveram alguma dificuldade na assinatura do mesmo e, portanto, os vereadores do PS que querem dizer desde já e que vão estar aqui irão responder, o Sr. Presidente da Câmara por escrito, mas muito provavelmente uma declaração escrita por nós, e iremos anuir as nossas razões pelo facto da não assinatura da mesma. Em segundo lugar, falar da questão do crédito. E da fala de crédito do passado. Antes que me esqueça, que eu acho que é importante. Não vale a pena estarmos constantemente a descredibilizar um passado que é sempre há uma necessidade constante por parte dos Presidentes da Câmara, por parte desta maioria CDU-PSD, em fazer uma descredibilização que teve o seu ponto auge na famosa auditoria, que nunca mais ninguém viu resultados, que continua a ser aqui e ali, que é para descredibilizar o passado, eram uns bandidos. Eram uns bandidos no passado. Vamos lá ver, eu acho que o Sr. Presidente da Câmara é muito mais inteligente do ponto de vista de fazer política do que propriamente estar a usar esse tipo de insinuações que, muito pessoalmente lhe digo, não lhe ficam bem a si e que vejo com muita dificuldade, só por razões que vamos saber daqui a 1 ano e meio, qual é que é a necessidade do Sr. Presidente da Câmara estar constantemente a usar uma tecla que ainda não comprovou, seja aquilo que for. Falou-se de uma auditoria que nunca mais teve resultados, mas que na praça pública todos foram manchados, todos foram
Era esse o objetivo que a CDU queria, que o PSD queria. O que é facto é que não vale a pena estarmos com este tipo de discurso. Porque crédito, ainda outro dia, ontem, estava a ver as redes sociais e vi uma notícia que, de facto, dá muito crédito para Loures, que é os queijos no canil estarem a morrer à paulada, estarem a ser abatidos à paulada. Pois, eu gostava lá a dizer, não sei, eu gostava lá, ó, Sr. Vereador, eu gostava lá, não sei dizer lá se é mentira, eu gostava lá, mas sobre crédito. A questão que se coloca aqui é esta. O crédito, de facto, que havia no passado foi o crédito que permitiu a este município, a esta maioria de gestão PSD-CDU, pedir um empréstimo de 12 milhões de euros. Foi esse o crédito que o PS deixou. Foi a capacidade de gestão que fez nos 12 anos que permitiu a esta Câmara, a esta maioria CDU-PSD, pedirem um empréstimo de 12 milhões de euros, porque se não fosse esse crédito, se não fosse essa boa gestão que o PS no passado fez, não era possível a CDU e o PSD hoje terem a pedir um empréstimo de 12 milhões de euros. Esse é que é o crédito que o PS deixou no passado. Relativamente às demonstrações de resultados que estamos aqui a apreciar hoje, tenho aqui algumas notas que gostaria de dizer. Primeiro, coube bem ao Sr. Presidente da Câmara fazer o elogio ao documento, cabe aos vereadores da oposição fazer o oposto. E portanto, sendo o Presidente da Câmara o guardião da benfeitoria deste documento e das virtudes que ele carrega, dizer o seguinte. Primeiro perguntar ao Sr. Presidente da Câmara e à Câmara que dados é que tem a dar a esta Câmara relativamente ao Fundo de Apoio Municipal. Todos nós sabemos que foi uma das medidas que o PSD tomou de impor a que os municípios tirassem do seu orçamento próprio, no caso concreto de Loures, estamos a falar de um mandato de mais de perto de 3 milhões de euros, ou um pouco mais que isso, e que, à semelhança de Loures, outros tantos municípios, que esse também foi o tal crédito que o PS no passado deixou, porque se o PS no passado não tivesse deixado esse bom crédito, essa boa gestão, hoje, se calhar o município de Loures estava nas situações como Setúbal, Almada, Seixal, que estão no lote de não contribuírem para o Fundo de Apoio Municipal, estão sim no lote de receberem esse Fundo de Apoio Municipal. Esse foi o crédito que o PS no passado deixou, foi as contas públicas, as contas municipais saudáveis, que hoje, ou seja, no ano passado, o município de Loures entrou no lote dos municípios que deveriam contribuir para ajudar os outros, que esses sim não tiveram crédito. Mas, passando outra vez mais uma vez a questão do crédito, ou da falta dele, este Fundo de Apoio Municipal, a pergunta que faço é esta. O município de Loures já deu uma quantia elevadíssima para este fundo. O que é que o município de Loures tem a dizer quanto ao relatório da sua execução do mesmo? Se tem conhecimento de algum relatório de execução do Fundo de Apoio Municipal que o anterior governo do PSD obrigou os municípios a contribuírem, se existe algum relatório de execução, para onde é que esse dinheiro está a ir, era importante que esta Câmara soubesse onde é que o dinheiro que o município de Loures está a dar para esse Fundo de Apoio Municipal está. E se o Sr. Presidente da Câmara, na ausência dessas respostas, que na minha opinião, passado este tempo todo, já deveria existir, se concorda com o facto de se continuar a atribuir essa verba ao Sr. Presidente da Câmara, se é da opinião de tomar uma decisão contrária e que, desde já, se assim for, os vereadores do PS estão ao lado dessa posição que for tomada nesta Câmara. A primeira questão é essa. A segunda questão tem a ver com o seguinte. Na parte aqui das demonstrações de resultados, é dito aqui, em determinada altura, que os custos com seguros aumentaram em 42%, um aumento de 42%. Qual a razão para este facto? Para os custos dos seguros terem aumentado 42%, naturalmente existirá. Outra questão tem a ver com os custos com transportes escolares, aumentaram em 55 mil euros, um crescimento de 5%. Bom, se os números de crianças são menos, de acordo com os mapas que tivemos conhecimento a transportar, se são menos os números de crianças,
como é que os custos dos transportes aumentaram. Qual é que é a razão plausível que isto acontecer? Dos mapas do número de alunos a serem transportados são menores. Se são menores, como é que o custo financeiro é superior? Esta era também uma questão que gostaria de deixar. Naturalmente existirá uma razão que eu confesso que não consegui aqui descobrir. Outra questão tem a ver com o seguinte. Uma das questões também que era dito, a falta de crédito do passado, o descrédito que no passado havia, inclusive uma declaração do senhor da altura, do senhor vereador Paulo Piteira, na altura, atual vice-presidente da Câmara, que a questão das dívidas, das rendas dos bairros municipais era uma calamidade social e que o município de Loures não demonstrava condições na capacidade para poder resolver essa questão social. Dizer o seguinte, é com algum espanto que vejo aqui em determinada altura do próprio plano que as dívidas, quer da ação social escolar, quer da questão das rendas da habitação social, aumentaram. E relativamente à ação social, não aumentou pouco, até aumentou consideravelmente muito. Agora, a questão que se coloca é esta. Quando se dizia que no passado não havia medidas para se tratar destas questões, que o município de Loures não estava preparado do ponto de vista operacional para resolver estas questões, a pergunta que faço é esta. Então, e esta Câmara está, é que do mapa que vejo das dívidas de cobrança duvidosa, há aqui o Serviço de Apoio à Família, tem o valor de 658.973,89 cêntimos em 2014. Curiosamente, em 2015 é o mesmo valor. Até ao cêntimo é o mesmo valor. Ora, como é que no que diz respeito a estas dívidas de cobrança duvidosa, passado um ano, este município também não teve condições para resolver esta questão? Afinal de contas, o descrédito do passado é também o descrédito atual. É que o cêntimo é idêntico de 2014 para 2015, dívidas de cobrança duvidosa, o valor é semelhante, os dois valores, quer no ano, quer no outro ano. E depois diz mais, onde é que está então a grande capacidade deste Executivo CDU-PSD em resolver o aumento da dívida de rendas e juros de habitação social, que aumentaram no valor de 703 mil euros. É o que aqui diz. Aumento da dívida de rendas e juros de habitação social no valor global de 703 mil euros. Aumento da dívida referente ao Serviço de Apoio à Família, refeições, no montante de 553 mil euros. De momento, eram estas questões que gostaria de colocar, reservando para outras mais tarde.